Tá aqui uma grande oportunidade para você entender a correlação da alta da taxa de juros e a baixa no mercado de renda variável, nas ações, nos fundos imobiliários. Você compreende essa correlação? Vamos lá. Primeiro ponto, cultural. Nós não temos a cultura das pessoas serem investidoras. Nós temos a cultura da especulação. Quando você segue a cultura da especulação, você procura, entre aspas, onde está rendendo mais. Veja bem, até entre títulos de renda fixa, as pessoas elas sempre estão procurando onde rende mais. Elas não têm um plano, elas não têm uma meta, elas não têm uma finalidade, não têm um objetivo, só ficam mirando no onde rende mais. E aí acaba entrando aí num banco que está aí passando uma série de problemas e vai dar calote nas pessoas, né? Se não ficarem espertas. O receio, pelo menos, é esse de levar o calote. Bem, por não termos essa cultura do investidor, quando a taxa de juros do país, a Selic, sobe, as pessoas tiram o dinheiro lá da renda variável e fazem esse movimento especulativo buscando segurança e rentabilidade. E nessa janela que a gente está analisando da taxa Selic a 15%, poucas empresas vão entregar um resultado de 15% no curto prazo. E aí, primeira migração de capital é visando isso. Vamos pegar aqui um exemplo, Betal, primeiro fundo imobiliário que apareceu aqui. Para mim, por conta do meu preço médio da cotação atual, ele está 251 aqui negativo, mas é por conta dessa valorização em relação ao meu médio aqui. Mas o papel tem uma valorização nos últimos 12 meses de 232,90. Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Aqui, quando a gente começa a ver a sinalização do mercado de que a taxa Selic começa a cair, e começa a cair também lá nos Estados Unidos, porque vai se demonstrando aí um certo controle da inflação, e o Banco Central ele se vê obrigado a cortar a taxa de juros. E muitas pessoas aproveitam esse momento para fazer marcação a mercado de renda fixa, que é comprar um tesouro pré-fixado numa taxa alta, e ali você consegue colocar essa trava, porque ele é um pré-fixado, não é pós-fixado, pré-fixado. E quando a taxa Selic está caindo, você tem um tesouro ali rendendo 14%, 15%, por exemplo, vou dando um exemplo, e a taxa vai a 10%. E aí esse título acaba sendo valorizado para que você se veja a vantagem de vendê-lo e não ser exercido aí o governo federal. Porque se você deixar exercer, você vai receber aquela taxa de juros, que inclusive é uma taxa alta, né? Bem, vamos pegar um outro exemplo, BTLG. O BTLG, por conta aqui do preço médio, ele está valorizado 8,47% aqui com relação à cotação atual. E também, dos últimos 12 meses, uma valorização de 250,64. Então, um fundo aqui exposto ao agronegócio, na parte logística, não é Fiagro, e um fundo de logística também aqui, os dois do BTG Pactual. Se a gente pegar aqui o Deva, que tem o seu histórico manchado aí, ele, apesar de estar negativo aqui nos últimos 12 meses, também está tendo uma certa valorização, apesar de ainda estar negativo, mas está tendo uma certa valorização. Então, gravem aqui esses 211,99 para a gente, num próximo vídeo, dar uma olhada aqui. Se o próximo vídeo for quando tiver um corte na taxa Selic, evidentemente, efetivamente, se tiver, a gente vai ver o efeito aqui. Tá, quando a gente fica procurando onde rende mais, a gente deixa oportunidades de fora. E lembrando, isso não é um conteúdo voltado à recomendação de investimento. Eu estou aqui como um educador financeiro, alguém para produzir um material educativo para te gerar informação, para te gerar conhecimento, e aí você vê o que faz com isso. As pessoas que estão começando a olhar para a renda variável, muitos ativos, elas não vão conseguir já pegar na oportunidade. Eu lembro que o meu preço médio aqui no HGLG, por exemplo, era um preço médio com relação às cotações atuais, um preço médio muito alto, muito alto.
Vamos dar uma olhada aqui nos proventos, só para mostrar para vocês o seguinte. Em outubro, ó, a gente recebia 128, então quer dizer que a gente tinha em média aqui umas 128, 126 cotas, tá? E agora a gente está com essas 171 cotas. Então a gente subiu bem a posição aqui no HGLG e olha só a valorização dele, 2.279,84 nos últimos 12 meses. E aqui na nossa carteira, pela diferença do preço médio, 511,87. Então, quando a taxa Selic aumenta, esse efeito é quase que automático das pessoas especuladoras buscarem onde está rendendo mais, certo? Só que os efeitos para a economia, quando você tem uma taxa alta, eles são efeitos ruins. As pessoas não querem pegar dinheiro emprestado no banco para abrir nenhuma empresa, não querem empreender em nenhum setor, ou empreendem numa pequena faixa, né? São poucas pessoas que queiram se aventurar a empreender com uma taxa Selic muito alta. Então, se você quer aprender a se tornar um investidor, entender tudo isso daqui, você precisa deixar aqui nos comentários, eu quero, para a gente começar a estabelecer um relacionamento aqui e você começar a colocar em prática, fazer o básico bem feito, acumular muito conhecimento, porque conhecimento ele é feito para ser convertido em dinheiro. Então a gente começa pelo ponto em que não depende só de dinheiro, que é o ponto do conhecimento. E aqui a gente tem uma enxurrada de conteúdos para te servir nesse quesito. Gostou do vídeo? Compartilha, curte e deixa a sua sugestão.